Olá, a paz de Jesus e o amor de Maria estejam nos nossos corações. E hoje viemos falar um pouquinho sobre a história de São Justino, o filósofo, ele que foi um grande mártir da nossa Santa Igreja. Ele nasceu em Flávia Nápoles, agora Nablus, na atual Cisjordânia. E na sua juventude toda ele passou lendo os grandes poetas, oradores e cronistas. Depois de ter acabado todos esses estudos, ele dedicou-se à filosofia em busca da verdade. E nessa sua busca pela verdade, certa vez ele encontra um ancião na orla da praia, e esse ancião diz para ele que muito do que os filósofos eles falavam, né, exemplo de Pitágoras e Platão, a respeito de Deus, eles estavam errados e que existiam pessoas antes deles que falavam a verdade sobre Deus e em nome de Deus, e esses são os profetas, né? E quando acaba aquela conversa, São Justino, ele enche o coração dele, então eu sei aonde eu devo procurar agora a verdade, né? A verdadeira fé, a verdadeira doutrina. Então, pouco tempo depois vai dizer que ele se converte à fé cristã e começa a escrever sobre as falsas doutrinas, sobre as falsas religiões que ali estavam, né, dos pagãos, e sobre a verdade da nossa fé, a fé cristã. E então, certa vez, por causa desses escritos denunciando os pecados daquele povo, os pecados da idolatria que tinha, né, por causa dos pagãos que adoravam vários deuses, e falando da verdade que Deus é um só, né? Ele, certa vez, ele é preso, né? Essa foi a única vez que ele foi preso e a última, porque nessa prisão foi o seu martírio. E na sua prisão, Rústico, que era o governador de Roma da época, começa a fazer vários questionamentos para ele sobre a fé, né? E um dos primeiros questionamentos e ordens, né, entre aspas, que Rústico dá a Justino é que ele adorasse os deuses. E ele diz que não. E que ninguém deveria ser injustamente condenado, né, por obedecer os preceitos de Jesus Cristo. Né, que ninguém deveria ser condenado por causa disso. Né. E uma das perguntas de Rústico foi: quais são os artigos da religião cristã? E Justino responde com uma beleza da nossa fé, da nossa doutrina. Nós cristãos cremos em um só Deus, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e confessamos nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, anunciado pelos profetas, autor e pregador da salvação e juiz do gênero humano. E depois disso, com outros questionamentos para os que ali estavam presos com Justino, né, foi dado a sentença deles. Eles seriam chicoteados dos pés à cabeça e após ser chicoteado seria decapitado. E assim o fez. Né? E o incrível da história e o incrível da vida de todos os mártires é o quanto eles ansiavam por sofrer os tormentos de suas mortes, de sofrer por Cristo. E assim também o foi com esses grandes mártires, né? São Justino e os que estavam com ele. Né? Em nenhum momento temeram a morte, mas ansiavam por ela. E então, depois do martírio, né, deles, onde eles foram chicoteados e decapitados, depois de seu martírio, certos cristãos levaram secretamente seus corpos e deram-lhes honra à sepultura, deram-lhes uma honrosa sepultura, né? Enterraram os corpos deles, né? E essa história, né, de São Justino, uma pessoa que lutou contra as heresias, né? Ele é um dos antigos padres da nossa igreja, né, que deixou obras maravilhosas, inclusive vai dizer, né, no relato da sua vida que os hereges tinham medo dele por causa da tamanha eloquência e sabedoria que ele tinha da verdadeira doutrina e da sua eloquência com como ele falava. Né? O seu martírio foi em
167 depois de Cristo. E essa é a história de São Justino, o filósofo. Paz de Jesus e o amor de Maria, irmãos.